Olá, pessoas! Olá, seguidores do perfil do Instagram Dib Espiritismo e também do canal do YouTube. Então, abrindo mais esse vídeo aqui com o capítulo 16 do livro Sinal Verde, né? Com o título Chefia e Subalternidade. Vixe, quase não sai, né? Então, a gente continua com o nosso estudo dirigido do livro Sinal Verde, né? Que nos traz questões simples, questões cotidianas, mas que é importante no nosso crescimento espiritual, né? Porque primeiro nós temos que crescer nas coisas simples para podermos estar apto às coisas mais profundas, né? E abrir o nosso sinal verde para o nosso crescimento espiritual, né? O sinal de trânsito, sinal verde, né? Que a gente pode seguir, né? Sinal verde para o nosso crescimento, sinal verde para a esperança, sinal verde para tempos melhores nas nossas vidas, né? Na nossa caminhada enquanto espírito imortal, né? Que estamos aí caminhando aí, é, é, crescendo, aprendendo, às vezes estacionando, né? E aí esse tipo de livro, né? Que eu estou fazendo esse estudo Sinal Verde, nos ajuda a sair, né, da postura estacionária da evolução espiritual, né? Se nós soubermos ler e aproveitar bem esses ensinamentos, né? Esses apontamentos simples, porém de profunda importância que André Luiz nos traz pela psicografia de Chico Xavier. E hoje, como eu disse, né, o capítulo 16 vai falar sobre a questão da chefia e da subalternidade, né? Porque tem aqueles que mandam e aqueles que obedecem, né? Tem até aquela frase célebre: manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E hoje já foi adaptado aos tempos modernos, né? Manda quem pode e obedece quem tem contas a pagar no final do mês, né? E por aí a gente vai. Então vamos ver o que é que André Luiz nos traz nessa questão, né? Então, por exemplo, ele começa aqui nos dizendo: não olvidar, olha gente, olvidar foi uma das palavras que eu aprendi quando me tornei espírita, né? Que eu não conhecia, né? Ouvido, ouvido com L, né? Ouvido com o que é o ouvido, né? Que fica aqui dentro da orelha. Ouvido quer dizer esquecimento. Então, não olvidar, né? Não esquecer que o chefe, ou seja, o chefe ou o patrão, né? O nosso superior imediato, como queremos, para aqueles que trabalham como funcionário de uma empresa, como empregado ou empregada ou funcionária, tanto faz a nomenclatura, né? Então está se referindo a isso especificamente. Tem gente que diz: ah, eu não tenho chefe, eu trabalho para mim mesmo, eu sou autônomo. Então seu chefe é você mesmo. Então tome isso, esses apontamentos de você para você mesmo. Pronto, aí simplifica, né? Não olvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe. É claro, ele não é só o chefe que manda, ele é o responsável pela equipe a qual ele dirige, né? Porque tem alguns chefes que não só querem saber de mandar, né? Mas isso aí não é um chefe muito inteligente. O chefe inteligente, ele se faz líder, né? Ele não só emite comandos, mas também ele é uma pessoa que é o responsável, né? Pelo bom andamento da equipe de trabalho. Nos tempos modernos, eu acho que a acepção mais própria é essa, né? Não é só mandar, é realmente liderar os seus subordinados ao melhor caminho para o melhor desenvolvimento do trabalho a ser feito, ok? A melhor maneira de reverenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. Óbvio, a gente sempre reclama do nosso trabalho, estamos sempre de saco cheio, estamos sempre cansados, porque trabalhamos muito, ganhamos pouco, né? É a queixa da grande maioria, né? Com algumas exceções daquele que... Porque tem aqueles que trabalham pouco e ganham muito. Tem aqueles que trabalham muito, mas ganham muito, né? Esse aí pode até se queixar do excesso de trabalho, mas pelo menos a conta está ali poupuda, né? No final do mês. E aqueles, né? Pobres coitados, vamos botar assim, né? Que trabalham muito e ganham pouco, ou se julgam ganhar pouco. Mas assim, quando a gente pega uma responsabilidade, a gente quer um emprego, né? A gente, quando entra no emprego, a gente não. As suas obrigações serão essas. A gente sabe de antemão quais serão nossas obrigações. Então nós temos que cumprir, gente, a nossa obrigação fielmente, seja lá qual for o salário que a gente ganhe. Porque a gente, primeiro, precisa desse emprego. E segundo, a gente sabia que a gente ia ganhar isso para fazer isso. Então a gente tem que fazer,
né? É claro que nós não vamos nos deixar explorar, né? Fazer aquilo que está além das nossas obrigações. Se é em tempos como hoje, em que o emprego está tão difícil, infelizmente isso vem acontecendo, né? Alguns empregadores menos fraternos dão obrigações a mais aos seus subordinados, sabendo que se aquele cara não quiser fazer ou aquela mulher não quiser, aquela mulher ou homem não quiser fazer, tem 100 na porta querendo a vaga dele. Então, infelizmente, alguns infelizmente fazem isso, né? A gente vive esse momento. Então, cabe a nós, enquanto empregados, saber cumprir fielmente as nossas obrigações e até, se for o caso, fazer algo a mais para manter, né, esse trabalho, porque a gente precisa, né, muitas vezes do salário para pagar nossas contas. E a nós, espíritas, tem um lembrete, né? O trabalho profissional também pode ser uma ferramenta de crescimento espiritual. Basta a gente saber usar. Então a gente às vezes está numa situação de um trabalho que realmente está nos tirando do nosso equilíbrio emocional pelo excesso de cobrança. Então saibamos usar esse momento aí como uma ferramenta de crescimento para exercitar a tolerância, exercitar a paciência, né? Exercitar realmente a nossa capacidade de saber lidar com as crises, de saber lidar com os momentos difíceis. Então, nesse momento, ou a gente toma a resolução de não fazer o trabalho, de se revoltar, seja lá o que for, é o livre-arbítrio de cada um, ou a gente saiba usar esse momento como uma ferramenta de crescimento. Óbvio, aparecendo outra oportunidade melhor, obviamente, a gente sai e vai para a oportunidade melhor. Mas enquanto não há essa oportunidade melhor, a gente está nesse trabalho profissional difícil, né? A gente saiba usar ele também como ferramenta de crescimento espiritual, né? Então a melhor maneira de reverenciar quem dirige, ou seja, aquele que nos dá o trabalho, né? O chefe ou o patrão ou o empregador, né? Será sempre a execução fiel das próprias obrigações. Então vamos cumprir as nossas obrigações com zelo, né? E saber usar essas dificuldades, muitas vezes, do trabalho, também como um crescimento espiritual, não só como uma necessidade para pagar as contas, né? Você vê, até o autônomo passa por dificuldades, né? É ele com ele mesmo, então esse mais do que nunca tem que saber, né, usar isso como ferramenta mesmo de crescimento, né? Porque é ele com ele mesmo, então ele que tem que dar conta do serviço dele, né? Você vê que a reflexão cabe até a quem trabalha para si mesmo, né? Se a gente souber encaixar, né? Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece, né? Então a pessoa está ali administrando, tem que ter aquele que vai cumprir, né, o que ele administra. Mas se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. Isso já é um recado para o chefe, quer dizer, o chefe também não pode explorar e massacrar o seu subordinado. Ele está ali para cumprir sim as suas ordens profissionais, mas de uma forma consciente, de uma forma produtiva, porque se o chefe também massacra, eu como chefe vou massacrar o meu funcionário com excessos, não vai acontecer um bom trabalho. No final, o que vai ocorrer é, né, o trabalho pode sendo feito hoje, amanhã, tal, mas quando a gente faz uma coisa excessiva com o funcionário, desgasta ele além do comum, do necessário, acaba que o trabalho também vai começar a sofrer na sua qualidade. Então, se o empregado tem que ter a consciência de cumprir fielmente aquilo que o patrão lhe ordena, o patrão também tem que ter a consciência de cobrar do funcionário aquilo que ele tem capacidade de cumprir, pelo qual ele foi contratado. Ok? E o autônomo, eu digo, você tem que pegar um trabalho que você possa dar que você possa dar conta, porque você pega um trabalho, eu quero ser autônomo, e pega um trabalho que você não pode dar conta, acaba que você não cumpre a contento esse trabalho, né? Então, o chefe, vamos dizer assim, não só manda, ele também orienta, ele também instrui o seu funcionário. É importante para que o trabalho flua de uma maneira, né, positiva, né? Então, o chefe também deve ser um instrutor do seu funcionário e não só aquele que manda, né? Orientar é devotar, quer dizer, orientar, instruir. Aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Então,
Você tem que saber o que você está fazendo, tanto quanto você está na chefia, quanto está como subalterno. Você tem que saber o que você está fazendo para mandar, né? Vamos dizer, mandar, não, vamos tirar essa palavra, para comandar, para liderar corretamente, vamos botar assim, para liderar corretamente, e também para executar corretamente o trabalho, quando você for realmente aquele que executa, né? Então tem que aquele que ensina é aquele que mais estuda. Então para você ensinar, você tem que primeiro que aprender para poder liderar bem os seus subalternos, né? Os seus funcionários ou empregados. Né? Um chefe não tem a obrigação de revelar ao subordinado os problemas que lhe preocupam o cérebro, ou seja, as suas questões pessoais não é problema dos seus subordinados. Né? Eu não vou lá, eu sou o chefe de uma seção, de um trabalho, ou de uma empresa. Eu não vou chegar a levar meus problemas pessoais e vou jogar isso no nome dos meus funcionários. Eles não têm nada com isso. Tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que porventura carregue no coração. Então, quando eu vou para o trabalho, eu não tenho que levar meus problemas pessoais para o trabalho. Eu tenho que ir para o meu trabalho e executar minhas obrigações, né, que me são dadas pelo meu chefe, pelo meu superior imediato. Né? Se a coisa estiver muito séria, aí eu falo, olha, eu realmente estou com um problema, tal, vai lá, conversa, tal, né? Até algumas empresas até têm esse tipo de atendimento. A pessoa vai lá, conversa, olha, realmente hoje eu não estou trabalhando direito porque eu estou com problema assim, tal, me desculpem. Tudo se resolve numa boa conversa. Mas o fato é que nossos problemas pessoais não podem, vamos dizer assim, prejudicar o nosso trabalho profissional. A gente tem que fazer o possível para que isso não aconteça. Né? Quando não for possível, a gente vai lá e conversa. Mas, no geral, nós temos que ter equilíbrio para saber, né, equacionar a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. Se é que a vida profissional também é uma vida pessoal, já que nós estamos lá participando em pessoa, né? Vamos dizer assim. Ok, gente? E para os companheiros iluminados pelas luzes espíritas, isso que foi lido aqui nesse texto, chefia e subalternidade, deve ter um valor dobrado ou triplicado, tanto para quem é chefe quanto para quem é subordinado, né? Então, cumprir as suas obrigações fielmente enquanto subordinado e enquanto chefe saber guiar com sabedoria os seus subordinados. Para quem é espírita, isso aí tem que ser mais intenso ainda. Ok, meus amigos? Então aqui encerramos mais uma leitura, mais um estudo do Sinal Verde, né? A todos aí que chegaram aqui nesse vídeo, muito obrigado, né? Até o próximo vídeo. Um forte abraço e fiquem com Deus.